No estúdio, os nossos convidados de hoje, presidente da CIBA, Leonardo Nocchi, e a Jane Quadros, especialista em comunicação. Bom, a CIBA retoma as atividades, né? Vai ter um evento para dar o start aí. Vou começar dando as boas-vindas ao presidente, primeiramente, que vai falar sobre esse start e com a participação da Jane, que fala na sequência. Tudo bem, presidente? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Jones, ouvintes da Rádio Difusora. A nossa convidada e palestrante, né, da noite de amanhã, a Jane Quadros. É uma satisfação estar aqui no programa pela primeira vez, onde podemos, de uma forma colaborativa, trazer, né, o que a CIBA pretende fazer ao longo de 2026. E a gente sempre alicerça a nossa gestão em alguns pilares, né? E o pilar de conhecimento, de capacitação, é sempre um pilar importante sob o ponto de vista de agregar conhecimento a todos os nossos associados, sejam prestadores de serviço, MEIs, empresas de pequeno, médio e grande porte. E nada melhor do que iniciar o ano trazendo essa abordagem que a Jane vai trazer para nós, com maior riqueza de detalhes a partir de agora, sobre a comunicação, né? E lógico, né, na noite de amanhã vamos também falar de uma forma sintética aquilo que nós pretendemos fazer ao longo de 2026, manter aquilo que foi bom em 2025, onde nós colocamos muita intensidade na gestão, especialmente sob o ponto de vista de representação, sob o ponto de vista de estimular o empreendedorismo e o comércio da nossa cidade através de ações associativistas. E depois, lógico, né, a cereja do bolo vai ser a palestra, o networking com os nossos associados. Repetindo, né, o evento tem limitação de espaço. Nós já temos até o dia de hoje mais de 140, 150 inscritos. Não atualizei o número de ontem para hoje. Nós temos ali 230 lugares disponíveis na Felite Automóveis. Então a gente pede aos associados que se inscrevam via Simpla. Também podem acionar a nossa secretaria através da Michele e da Noeli, pessoas amplamente conhecidas na CIBA, que podem também fazer a reserva da vaga para o evento de amanhã, que conta então com a palestra e depois um network, coquetel para todos os nossos associados, sem custo algum neste evento de abertura das nossas atividades do ano de 2026. Jane Quadros, bom dia, seja bem-vinda, e uma palestra importantíssima amanhã. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora, desse programa, né, tão especial que está retornando aí depois de 5 anos, como você falou, né? E a rádio sempre é algo que eu me criei ouvindo rádio, e a gente sempre ouvia as locuções e ficava assim, encantada com tudo isso, né? E sim, comunicação é algo fundamental nos dias de hoje, né? A gente precisa trazer consciência cada vez mais do como comunicar, que através dessa comunicação clara, objetiva e intencional, a gente gera grandes relacionamentos e grandes oportunidades de negócio, que é o que a gente vai trabalhar amanhã na palestra da CIBA, o despertar do segredo da comunicação para bons negócios. E a comunicação sempre é a base de tudo, né? Tudo. E existem vários, tudo é comunicação, na verdade, né? Tudo é comunicação. E, na verdade, existem vários tipos de forma de como se comunicar, né? E como eu costumo falar, a gente foi ensinado desde criança a falar, a não comunicar, porque existe uma grande diferença entre falar e comunicar. Falar a gente vê e ouve e replica sem consciência. O comunicar, a gente traz consciência, a gente racionaliza uma informação, a gente questiona sobre isso para confrontar e aprender sobre isso. E o falar, eu só estou replicando alguma coisa sem consciência. Então, existe uma grande diferença, principalmente no meio empreendedorismo hoje, da gente trazer essa comunicação consciente para saber como me conectar de uma forma mais consistente e comprometer quem está me ouvindo com aquilo que eu quero transmitir. Então, a comunicação, eu sempre digo que é algo encantador, né? Quanto mais a gente fala sobre comunicação, a gente quer aprender. Né? É muito amplo. E como é que é a tua experiência nessa área de comunicação e palestra, principalmente para a área empresarial? Já há quanto tempo tu atua com esse tipo de palestra? Para empresas, empresários, enfim? Eu, na verdade, eu descobri essa habilidade de comunicação há muito pouco tempo, final de 2023, que eu vi que a comunicação era uma habilidade muito nata minha, porque desde criança eu sempre tive essa habilidade de me conectar muito fácil com as pessoas, de criar relacionamentos e criar oportunidades. E através disso, de muito curso de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de muito estudo, eu descobri que isso era uma habilidade e que eu queria treinar pessoas para isso. Porque eu vejo muita dificuldade das pessoas que hoje querem criar relacionamentos e querem criar bons negócios, porque não sabem ter uma objetividade na comunicação. Não consegue trazer clareza daquilo que de fato querem e do que querem transmitir.
Então eu vi essa oportunidade de treinar as pessoas para trazer essa comunicação muito mais consciente. Então eu venho trabalhando desde o final de 2023 com mentorias individuais e com palestras e treinamentos para empresas para que eu possa despertar essa consciência nas pessoas. Como que eu me comunico? Eu entendendo sobre a minha comunicação, sobre o tipo de comunicação que eu uso, eu consigo entender a percepção da comunicação do outro, porque a comunicação não é o que eu digo, mas é o que o outro entende. E às vezes o mais desafiador é isso, né? É ter a escutativa e entender como que o outro entendeu uma mensagem, né? Que eu quero passar. E a grande dificuldade dos líderes hoje é isso. Eu delego, mas muitas vezes o receptor da mensagem não entende claramente o que eu quero dizer. Então ele vai e faz de qualquer jeito. Mas como que eu faço ele entender claramente o que eu quero? Porque eu preciso comunicar com as pessoas de uma clareza que uma criança de 5 anos ou um idoso de 80 anos entenda o que eu quero dizer. E como que eu comunico isso? Qual é a forma que eu tenho que usar para que as pessoas, de fato, se concentrem com a mensagem que eu quero transmitir? E esse é o grande desafio, porque a gente está numa vida muito automática e muito tecnológica. Ou seja, é o celular que está atuando na nossa vida, né? E aquela coisa impulsiva de que eu ouvi, vou lá e faço, mas eu não estou nem consciente do que eu quero fazer e do resultado que eu quero. E a comunicação precisa hoje trazer essa consciência cada vez mais. Bom, nós vamos então aprender bastante amanhã. Muito. Lá na Ferite, né? Como tu disse, a comunicação, quando a gente começa a falar, né? É muito amplo, são várias áreas e tudo é comunicação. E essa palestra, ela tem o objetivo de passar às empresas, presidente, que passem também, por consequência, aos funcionários, aos seus colaboradores, e isso vai refletir ao cliente, né? Que é o cliente final dessas empresas, sejam do setor que for, né? Isso foi boa colocação, Paulo, porque na verdade hoje a CIBA ela conta com mais de 650 associados, né? E eu repito, são prestadores de serviços, são MEIs e empresas de qualquer regime tributário e tamanho. Mas isso são associados diretos. Nós temos os associados indiretos. Se nós multiplicarmos mais 650 associados, nós chegamos, pelas empresas associadas, a mais de 10 mil pessoas em Bagé que estão, de alguma forma, vinculadas à CIBA. E todos os benefícios onde o CNPJ, ou até mesmo o profissional autônomo, o prestador de serviço, que tem na CIBA como associado, ele também se expande para os seus colaboradores. Então, os colaboradores das empresas associadas, eles podem, inclusive, estar presentes e devem estar presentes na palestra de amanhã, no nosso evento de abertura das atividades, bem como usufruir dos benefícios que a CIBA possui. Nós já possuímos hoje, e aí é o grande desafio da comunicação. Estamos tentando achar o como fazer da melhor forma possível. Nós já temos 43 hoje empresas conveniadas, parceiros da CIBA. Nós chamamos o ACIBA+, onde é uma rede de associados da CIBA que oferecem descontos e condições exclusivas para os associados da CIBA. Mas isso não é apenas para os 650. Nós temos que chegar nos 10 mil colaboradores que compreendem, né, todo esse nicho de 650 empresas que são associadas à CIBA, que podem ter um desconto, seja na área de saúde, na área de alimentação, gastronômica, simplesmente pelo fato da sua empresa estar associada à CIBA. E para isso nós estamos construindo como fazer, né? Seja através dos canais de comunicação, como é que fizemos chegar essa comunicação para os colaboradores das empresas associadas. Por isso é importante a tua indagação, porque com certeza isso vai ser replicado. Eu não tenho dúvidas disso. A Jane, claro, não vai esgotar o tema amanhã, ela vai, dentro de um tempo de 50 minutos, abordar o tema da melhor forma possível e vai despertar o interesse até para que depois se dê também continuidade a algum trabalho específico, né? Mas, repito, todos os colaboradores das empresas associadas também são nossos convidados. O senhor tem um número de quantas empresas se associaram em 2025, novas empresas? Nós tivemos em 2025 128 empresas associadas ao longo do ano. É claro que nós também, na gestão do meu amigo anterior, meu amigo e anterior presidente, o Eduardo, nós encerramos com 640 associados, né? Mas infelizmente Bagé vive uma realidade que não é muito, vamos dizer hoje, que a gente possa comemorar a nossa situação macroeconômica e o nosso retrato da nossa cidade. Nós tivemos ao longo de 2025 muitas empresas que deixaram de atuar, né? Se nós formos medir ali as empresas que deixaram de ser associadas da CIBA,
os motivos que levaram a isso, mais de 70%, chegando quase 80%, são empresas, repito, né, de pequeno, médio porte, que encerraram suas atividades na cidade, né? A Ciba possui muito prestadores de serviço e MEIs, né? E isso soma no todo, porque deixaram de... Elas não só deixaram a Ciba, como encerraram as atividades, é isso? Assim como outras empresas abriram suas atividades, outras tantas, né, deixaram de operar. E aí, lógico, a gente tem que ser muito sincero quanto a isso, né? Por que deixaram de operar, né? Se estavam tendo uma margem de resultado, não é por isso, né? Talvez por algum problema pessoal possa ter, evidentemente, algum viés nesse sentido. Mas a grande maioria porque não estava vendo sentido nas atividades que estavam fazendo sob o ponto de vista de resultado. Então, isso que nós temos que entender é que na nossa cidade, realmente, nós precisamos nos reinventar no que tange ao comércio, e falamos sobre isso na última semana. Nós temos que nos reinventar frente ao principal concorrente que nós temos hoje, falando de concorrente direto, que é o e-commerce. Nós temos que ter hoje alternativas e o poder associativista ele visa isso. Se nós comprarmos, né, em conjunto, será que nós não conseguiremos preços mais atrativos para concorrer com quem vende hoje pela internet, com preços realmente muito diferentes, determinados produtos com grande diferença de preço, embora eu particularmente ache que isso ao longo dos anos não vai se sustentar, mas é lógico, isso é uma função que nós temos que promover, nós temos que promover uma construção, um diálogo, para que realmente o associativismo aqui na nossa região sul do estado, que hoje ele é menor que a região norte, nós sabemos disso, nós temos uma cultura, um comportamento um pouco diferente, nós temos que trabalhar para que isso aconteça, para que esse retrato de Bagé, no que tange a lojas fechando, ele diminua, isso sob o prisma da concorrência. Tem outras questões que a gente pode falar, das estiagens que afetaram a soja, que é o dinheiro novo que entra na nossa cidade, e que ao longo dos últimos 3, 4 anos tivemos sérios prejuízos com relação a isso e que afetou o comércio. Podemos depois, numa outra abordagem, falar sobre o patrimônio histórico e os obstáculos que trazem o desenvolvimento da cidade, no que tange as restrições de pintura, de conservação, de manutenção dos prédios. Inclusive nós teremos essa pauta, será debatida essa semana aqui no programa. Na quarta ou quinta-feira teremos aqui sobre esse assunto. Perfeito, é excelente. Eu acho que quanto mais luz, mais clareza, utilizando o termo que a Jane utilizou, e nós, componentes da sociedade civil organizada de Bagé, utilizarmos do poder da comunicação, mais luz nós vamos dar sobre os assuntos para aqueles que realmente podem fazer algo, né, porque tem o poder da caneta. Não quero dizer que não queiram fazer, mas que ajam de uma forma mais rápida. Esse problema do patrimônio histórico ele vem se arrastando. Inclusive, nós tínhamos uma promessa do que agora, dia 31 de janeiro deste ano, nós teríamos o inventário concluído para ser levado uma proposta, logo em seguida, ao IFAI, para flexibilizar a poligonal, o entorno da poligonal, que hoje compreende mais de 3.600 prédios que não podem ser mexidos, ou que podem ser mexidos, mas obedecendo um regramento que muitas vezes inviabiliza a prática, inclusive, comercial. Poderíamos falar dos vendedores ambulantes, fixos, enfim, que são pontos que atrapalham. E aí, veja como uma simples pergunta, Paulo, como tu fala, né? Quantos associados entraram, eu sou obrigado também, por transparência, dizer os que saíram e o porquê saiu, né? E está atrelado diretamente a esses pontos que nós falamos agora, das dificuldades que nós temos aqui no nosso município, macroeconômicas, externas, como a questão do e-commerce, mas também domésticas, onde nós temos como agir, como atuar, mas para isso temos que querer fazer de uma forma rápida, né? E amanhã também tem o lançamento de uma campanha da Ciba, que é para o desenvolvimento justamente do comércio local, né? Aliado aí junto com a palestra, teremos aqui um retorno, né? Agora março o pessoal retorna e tem empresas que irão, todas as empresas, obviamente, associadas à Ciba, irão participar dessa campanha que deve ser lançada. Na verdade, ela é um pouco diferente da campanha Ciba em Festa, que nós iniciamos em setembro do último ano, onde foram 4 meses de campanha, R$50 mil em prêmios, onde tivemos mais de 100 aderentes à campanha, fora apoiadores e patrocinadores. Mas o objetivo é o mesmo, né? Essa campanha de março é muito mais uma campanha de marketing, de conscientização da população bagense, que comprando no nosso comércio local, esse dinheiro fica aqui, ele é reinvestido aqui
E mais do que isso, ele gera empregos. E muitas vezes pode ser não meu emprego direto, mas é de algum amigo, de algum familiar que é colaborador de determinada empresa que necessita de faturamento para poder manter suas atividades. E na medida que nós compramos isso fora, eu agora, por um lapso, não tenho aqui o número, mas é um número realmente massivo de entregas que chegam diariamente em Bagé via e-commerce, esse dinheiro está indo embora, né, de Bagé. Antes ele ficava aqui, então o nosso comércio se fortalecia mais. E essa campanha é justamente isso, é conscientizar as pessoas, é um tijolinho numa conscientização de que comprar aqui em Bagé é melhor, né? Utilizando inclusive o slogan da campanha, que nós já utilizamos ano passado, Bagé cresce quando você compra aqui. É lógico que outras campanhas de conscientização vão ser feitas ao longo do ano e pretendemos colocar em pé o ACIBA em Festa segunda edição, com mais prêmios, quem sabe a partir já do mês de agosto, não sabemos ainda, agosto ou setembro, aí sim numa edição com prêmios, valorizando as empresas que participam, onde os consumidores compram nas empresas participantes através de créditos inseridos no aplicativo da ACIBA. E falando no ano passado, na campanha ACIBA em Festa, na sua avaliação teve uma boa adesão? Foi a primeira campanha, depois de 15 anos, né, sem campanhas com esse objetivo, nós retomamos esse projeto, um projeto que teve mais de 10 mil bagenses participando, foram mais de 300 mil cupons cadastrados, né, cupons digitais, também em consonância, né, na preservação do meio ambiente, e mais de 13 milhões gerados em vendas, né? Bom, se essas vendas seriam geradas sem a campanha, a gente não sabe, é difícil metrificar isso, né? Mas nós fizemos uma pesquisa depois da avaliação e as percepções foram boas. Lógico, né? Muitos pontos que nós mesmos já tínhamos identificados, de melhoria, de aprendizado, mas a avaliação como um todo muito positiva, né, da comunidade. Inclusive, também, né, e aí quando a gente tem que, de alguma forma, cobrar, mas também parabenizar as ações que são bem feitas, também depois de alguns anos, retomando, né, o Natal Mágico do Pampa, esse foi o nome, com decoração, com atrações lúdicas, visando, né, esse ambiente, essa atmosfera festiva que também proporciona estimular a emoção para o consumo, né, aqui em Bagé. Então, na medida que nós temos um centro, né, decorado, com atrações, as pessoas se sentem mais no clima de Natal e, portanto, podem consumir mais. E isso também foi uma iniciativa da ACIBA, aliás, nós provocamos a prefeitura que comprou a ideia e fizemos essa parceria no final, né, na verdade, no mês de dezembro, com o propósito agora desse ano de nós iniciarmos, pelo menos no dia 15/11, estarmos com toda a decoração natalina pronta. Esse é o objetivo, né? Então é isso, acredito que foi bom, temos pontos de melhoria e esses são os números. Agora, se efetivamente teríamos 13 milhões em vendas, esses 13 milhões ficariam em Bagé ou parte iria para fora sem a campanha, é um pouco difícil de metrificar, mas as avaliações foram positivas. Muito bem. Tem pergunta, Jones? Tem. Eu vou perguntar para a Jane, já que ela é especialista na área da comunicação, que é uma área que eu particularmente, eu e o Paulo, né, a gente gosta muito. Bom, dentro da área da comunicação a gente tem várias subdivisões, né? Sim. E a minha pergunta fica em relação, na comunicação, o que a gente pode melhorar para melhorar a persuasão? Porque a comunicação é aquilo que tu fala que tu comunica a outra pessoa, mas não adianta tu apenas comunicar, tu tem que ser persuasivo, né? Existem técnicas para isso, né? Sim, existe. Hoje a persuasão mais eficiente é a escutativa. Eu preciso escutar qual é a necessidade do cliente, eu preciso escutar o que a outra pessoa quer, para que eu possa, então, entregar para ela a comunicação assertiva. E hoje a gente está simplesmente querendo resultado, a gente está querendo empurrar para as pessoas alguma coisa e quer que ela dê o retorno em relação àquilo. Então, quanto mais eu escuto as pessoas, mais eu crio um rapport, e esse rapport vai me gerar oportunidades, vai me gerar novos negócios. Então, eu saio daquela tendência automática de simplesmente querer resultado. Eu começo a escutar a necessidade do cliente, porque todo mundo quer ser escutado. Só que para eu escutar as pessoas, eu tenho que entender qual é o tipo de comunicação que ela tem para entregar a informação que ela vai estar comprometida de ouvir, e aí então ela me trazer as informações que eu preciso. E esse é o maior desafio da comunicação, entender como esse espaço funciona, que eu vou entregar amanhã na palestra. Show! A ACIBA, então, amanhã com essa palestra na Fiat Felice, né?
Isso. A partir das 19h30, dá tempo de se inscrever ainda? Dá tempo, sim, dá tempo. Temos vagas, como disse, não tem o número exato agora, mas devemos ter algumas vagas ainda disponíveis. Aguardamos, inclusive, os amigos lá amanhã, né? Com certeza, né? Estaremos lá. Com certeza, isso aí. Não podemos perder. Já pode adiantar alguma outra agenda durante esse ano? Bom, nós temos sempre o ciclo de palestras, né? Nós fizemos uma por mês, há 2 cursos de qualificação no pilar capacitação e conhecimento, né? Nós queremos fazer campanhas de conscientização, né? Campanhas voltadas para o comércio local. O próprio ACIBA em Festa, que deveremos já a partir de abril startar o projeto. Nós temos os eventos tradicionais, mais para o segundo semestre, o Distinção Empresarial e o Mérito Empresarial. E, por fim, nós temos já pré-agendado, pelo menos ao longo do ano, mais 6 a 7, também no Pilar Conhecimento, né, que é o ACIBAcast, com empresários, tanto de fora quanto daqui, trazendo, né, sua expertise, seus insights, colaborando para que a gente tenha realmente uma abordagem, um conhecimento daquilo que eles fizeram nas suas empresas, que nós possamos filtrar e aplicar nas nossas como case de sucesso. E também, já trazendo no pilar representação, nós desejamos fazer, está o convite já com o prefeito, no dia 31 de março, não só a CIBA, mas com apoio das demais entidades da sociedade civil organizada de Bagé, que compõem o grupo, né, União ou Aliança, que nós fizemos desde o início desse ano, que envolve a APATUR, envolve o NEAB, envolve a OAB, envolve o Sindilojas e o COBAME. Nós queremos fazer a primeira Ideias a Mês do ano, que é uma ação que nós retomamos também no último exercício, em 2025, com o prefeito, justamente para que ele possa trazer o seu primeiro ano de gestão, foi 2025, e também colocarmos, né, com clareza alguns pontos que já foram abordados, que nós precisamos de respostas com relação ao andamento desses assuntos, e aí, lógico, um espaço para os empresários locais, para os nossos associados também fazer essas perguntas neste formato de evento que exige um público, aliás, onde o público é um pouco diferente. Então, nós temos que ter essa ambidestria de termos eventos, seja em qualquer um dos pilares, associativista, de capacitação, de representação, para públicos diferentes da CIBA. São mais 650 associados. Então, nós temos que ter, repito, essa ambidestria para agradar a todos, embora seja difícil, mas fazermos eventos para públicos distintos. E o Ideias à Mesa, ele vem se caracterizando por pessoas com outras necessidades. E, por isso, nós queremos já iniciar o ano. Claro, estamos aguardando a confirmação com o prefeito e depois também fazermos, né, mais 4 eventos, de 3 a 4 eventos ao longo de 2026, neste evento que retomamos em 2025. Então a agenda é cheia, Né? É cheia. Presidente Leonardo Nock, da CIBA, então a gente quer agradecer a sua presença aqui e desejar sucesso amanhã. Muito obrigado ao pelo longo espaço. do ano, com E certeza. parabéns ao programa, que seja aí proveitosa essa jornada que se iniciou e que vocês tenham muito, muito sucesso. Estamos à disposição sempre. Jane, muito obrigado pela participação nesses poucos minutos que conversamos. Deu vontade de te ouvir mais, mas quem quiser ouvir a Jane e aprender, vai amanhã na reunião lá no evento, a partir das 19h30, na Fiat Felice. Exatamente, estamos esperando todos os bagenses lá que queiram despertar esse segredo da comunicação, que é algo tão importante nas nossas vidas. E muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo Leonardo, pela confiança de me convidar para estar amanhã neste evento de abertura da CIBA. E eu, como natural de Bagé, né, torço que Bagé cresça cada vez mais e o que eu puder contribuir, estarei sempre presente. Estamos à disposição, Jane. Obrigado mais uma vez.